Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis. Sejam todos muito bem-vindos. Ceci, uma pergunta indiscreta para você. Fala. Quantos anos você tem? Tenho 21 anos, Bruno. E você? Eu tenho 33, quase completando 34. Ceci, você já se deu conta que a nossa geração... Calma lá. Nossa geração não, né? Minha geração e sua geração são diferentes. Espera lá. Você já se deu conta que as nossas gerações e as gerações que vieram depois das nossas nasceram ou cresceram com seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Que é o ECA, né, Bruno? Sim, o ECA. Então, eu lembro na escola, quando eu era novinha, que eu até achava a sigla meio engraçado, né? Mas eu não sabia da importância que era esse documento e a relevância que tinha, né, para nossa sociedade. Não só nós, né? Mas também muitos adultos ainda não se dão conta da importância do ECA. O ECA é lá de 1990 já, né? Então, tem 32 anos de história. E aí, Bruno, quem que a gente pode chamar para o nosso papo para falar um pouquinho sobre isso? Acredito que o nosso convidado de hoje, que tem parte do seu propósito de vida dedicado ao Conanda, o irmão Edivaldo Ferreira, vai nos ajudar sobre isso. E o nosso tema de hoje é Sociedade Civil Presente. Olá, irmão Edivaldo, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse espaço tão importante. E de propósito, estou aqui com vocês hoje. Que bom, irmão. Conta pra gente, quem é o irmão Edivaldo? O que você faz da vida, irmão? Pronto, eu sou religioso marista, né? Eu faço parte da congregação dos Irmãos Maristas, sou diretor de escola, atualmente eu moro em Teresina, no Piauí, trabalho numa escola na periferia de Teresina, uma escola de ensino médio, uma escola social que atua com jovens, né, daqui da periferia com bolsa social. E sou conselheiro de direito, né? Eu faço parte do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, e na minha trajetória, na minha militância, sempre atuei com conselhos de direitos. Irmão, hoje o nosso foco aqui vai ser sociedade civil presente, né? E a sua participação no Conanda tem muito disso, né? Isso. Por que é preciso um direito da criança e do adolescente assegurado? Olha, é muito importante a gente falar do direito da criança, né? E aí tem gente que pergunta, né? Assim como você colocou, já que nós já tínhamos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, por que a gente fala em direito da criança, né? Justamente para dar esse destaque especial à criança e adolescente enquanto sujeitos de direitos e, como diz o Estatuto, né, que estão em fase peculiar de desenvolvimento, né? Então é importante dar esse destaque a essa etapa da vida. Irmão, você é conselheiro do Conanda. Qual que é a função do Conanda, né? O Conanda tem a sua trajetória, mas qual que é a função do Conanda e qual é a função de um conselheiro no Conanda? Pronto, como eu falei antes, o Conanda é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então, a partir da criação do Estatuto, na década de 90, né, ele também estabelece a participação social através do controle social. E aí, a partir daí se criam, né, os conselhos municipais, estaduais e também o Conselho Nacional, enquanto instância máxima, né, na elaboração de políticas públicas de criança e adolescente. Então, o Conanda vai ser essa instância maior, né, na formulação, no controle e na fiscalização das políticas públicas da infância. Você está no Conanda, que é o Conselho Nacional, né, e também falou dos conselhos estaduais e conselhos municipais. Irmão, quem pode participar? Os conselhos, né, são esse espaço da participação da população. É claro que a gente sabe que não dá para todo mundo participar, né, no sentido de que não seria viável, né, quando a gente pensa a população em geral, mas a população ela participa através, né, da sociedade civil organizada, que são as instituições, né? Então, todo o conselho ele é paritário, né? Ele é formado pelo governo e também pela sociedade civil,
né? E aí as instituições se elegem e mandam seus representantes, né? Então, nós que estamos lá, enquanto instituições, a gente faz parte da sociedade civil e representa a população como um todo. Mas claro que num conselho, né, em geral, nas suas assembleias, nas suas atividades, elas são abertas para toda a população. Só que aí, por exemplo, numa matéria que tiver voto, né, os convidados eles não votam, mas têm direito a participar, têm direito à fala também. Você falando, né, faz toda a diferença esse tratamento diferente mesmo, né, do adulto e da criança, do direito da criança e do direito do adulto, porque querendo ou não, são realidades completamente diferentes, né? Por isso que eu queria perguntar para você agora, irmão Edivaldo, quais que são os direitos de uma criança? Quais direitos uma criança tem? Pronto, o Estatuto da Criança, né, e do Adolescente, primeiro reconhece a criança e adolescente enquanto sujeito de direitos, né? Isso é muito importante, né? São sujeitos em desenvolvimento e que a sociedade, né, o Estado e a família tem como dever, a obrigação de garantir que essa criança, esse adolescente possa se desenvolver de forma saudável, né? Possa ter um espaço onde ela possa crescer. E aí esses direitos, né, é o direito a ter a convivência familiar e comunitária, o direito à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, né? O próprio direito da participação. E isso, assim, né, do direito de estudar, do direito de brincar, por exemplo, é um termo que eu fico bem confusa. Tipo, o direito de brincar, como que a gente assegura isso para uma criança? Como que ela tem o direito de brincar? A gente dá um brinquedo para ela? Como é que funciona isso? Quando a criança não era reconhecida como criança, então ela, logo desde cedo, tinha que trabalhar, né? Ela tinha que viver como um adulto. E aí, quando a gente fala, né, de ter esse direito a brincar, é ter o direito ao tempo livre, é ter o direito ao lazer, né? A criança não tem que trabalhar, ela não tem essa obrigação de manter o sustento da sua família. Então, por isso que esse direito tem que ser garantido, né? E parece até algo estranho, ou para nós é algo comum, né? Mas precisa sempre ser reafirmado, né, esse direito à infância, esse direito ao brincar e ao lazer. Nós temos que parar com alguns anacronismos de, na minha geração podia acontecer tal coisa, e agora não pode? Não, não pode, né? Violência contra a criança não pode, não é? Eu apanhei, comentários como, eu apanhei quando era criança e estou aqui bem, será que está bem mesmo? Será que essa violência não lhe fez muito mal? Então nós, enquanto sociedade, a gente tem que progredir, né, para que a gente não reproduza violências e mudar. E entender que criança tem que brincar. Eu trabalhei muito cedo, por que as crianças não podem trabalhar? Não pode. São coisas que a gente tem que evoluir enquanto sociedade para ter uma sociedade ainda melhor. Eu me chamo Clemilson, sou da província Marista Brasil Centro-Norte, atualmente atuando no Comitê de Proteção à Criança e ao Adolescente da província, e hoje colaborando nos procedimentos, nos fluxos de proteção, nos encaminhamentos aos conselhos, no suporte às unidades. Para nós é muito caro a proteção integral de crianças e adolescentes, seja porque nós temos uma legislação que nos orienta, e essa legislação é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 13, nos diz que os casos de suspeita de abuso, de violência contra crianças e adolescentes precisam ser comunicados às autoridades competentes. Seja também porque nós trabalhamos com crianças e nós temos a obrigação de, nos nossos espaços, ser espaços de proteção. A gente pega os dados hoje, os desafios estão postos para cada um de nós. O lugar que deveria ser seguro, geralmente, é o lugar que acontece as situações de violência. Alguém que deveria ser de confiança daquela criança é alguém que muitas vezes está envolvido nas situações de abuso. Como romper o ciclo das violências, né? E aí eu destaco o papel dos nossos espaços, o papel das escolas, o papel dos nossos colégios. Quantas são as notificações feitas pelas nossas escolas, quantas são as notificações feitas pela rede pública, né, pelas nossas escolas públicas também. Então, é de extrema importância que a gente fique atento aos sinais, né, quando a gente fala de proteção de crianças, geralmente eles dão sinais, muitas vezes esses sinais são perceptíveis no espaço educativo, nos nossos espaços escolares. E aí uma pergunta para cada um de nós, né, como que a gente tem cuidado da proteção de crianças e adolescentes nos nossos espaços educativos? Quando eu encaminho as denúncias ao sistema de garantia de direito, quando eu faço encaminhamento ao conselho tutelar,
é a possibilidade de a gente romper com os ciclos das violências. O artigo 245 do ECA diz para a gente que a unidade de saúde, ou a instância de saúde, ou a instância de educação, sabendo de alguma suspeita de violência ou de alguma violação dos direitos de criança, ela tem por obrigação de comunicar à autoridade competente. Quantas situações de bullying, quantas situações de maus tratos, de negligência, de violência, de discriminação, e quando a gente pensa a proteção integral de crianças e adolescentes, quando a gente pensa a proteção, está para além das situações, às vezes, de assédio ou de abuso sexual. O empoderamento de crianças e adolescentes sobre esses temas é de suma importância que a gente previna situações de violência. Empoderar os próprios adolescentes, jovens, para que façam as denúncias, empoderar crianças e adolescentes, o toque, né? Dar conhecimento das regiões, né, dar conhecimento do próprio corpo à criança, possibilitar que a criança tenha acesso, né, a essa reflexão que a gente hoje faz aqui, é de extrema importância para que ela auto se proteja. A prevenção é o caminho, e a prevenção passa pela formação dos estudantes, pela formação das famílias, pela formação das comunidades educativas. Como que é trabalhado, né, esse tema da proteção nos nossos espaços educativos? Mas acho que não sou tão diferente assim. Todos meus amigos são iguais a mim. Tá certo em falar, mas há um tempo eu quero brincar. Ser criança é bem assim. Todo mundo manda em mim. Sei que devo aproveitar. Sou criança, quero brincar. Ser criança é bem assim. Todo mundo manda em mim. Sei que devo aproveitar. Sou criança, quero brincar. Ser criança é bem Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas novamente ao programa que tem como tema Sociedade Civil Presente. E para a gente continuar a nossa conversa, eu vou convidar aqui o Jussier Parreira, que é secretário da Educação de Almirante Tamandaré. Eu vou conversar um pouquinho com ele. Bom, Jussier, sabendo que a Constituição afirma que a educação só acontece quando há ação de família, do Estado e colaboração da sociedade, eu quero saber, em relação à defesa da infância, qual o papel de cada um desses elos? Pergunta boa. Veja bem, quando a gente fala da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, e logo a gente fala do direito à educação, é importante a gente pensar primeiro que esses direitos são indissociáveis. E por mais que a Constituição traga no artigo 205, que é dever do Estado, da família e da sociedade, a promoção do direito à educação, né, a gente pensar o direito à educação, ela também traz no artigo 227 algo que traz para a gente não só pensar qual é a função de cada um, mas ela traz que a criança deve ser prioridade absoluta desses três entes, da família, do Estado e da sociedade. Logo, não é mais a gente pensar
é somente a ideia do papel social que a gente constrói dentro do nosso modelo de sociedade, mas é a gente pensar que a gente tem corresponsabilidade. Todos nós temos o dever de colocar a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Nos lugares onde estamos, no dia a dia, nas tomadas de decisão nas nossas organizações, nas instituições, no momento que nós estamos com os nossos grupos familiares e religiosos. Onde nós estivermos, é nosso dever, enquanto cidadão brasileiro, pensar a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Como a sociedade civil pode ajudar a mover o poder público? Olha só, como que a sociedade pode mover o poder público? Eu penso que uma resposta que seria objetiva é se movendo. Então, é pensarmos que à medida que nós nos movemos, e se nós temos a ideia do Estado e do poder público como os nossos representantes, as nossas pautas têm que estar representadas nesse movimento. E aí eu também trago uma forma importantíssima de todo mundo, né, participar da construção e do monitoramento dessas políticas nos nossos municípios, nas nossas comunidades, que é estar atento às reuniões dos conselhos municipais dos direitos das crianças e dos adolescentes. Em todos os municípios brasileiros nós já estamos alcançando a criação desses conselhos, a participação do Estado e da sociedade civil, né, que de tempo em tempo se reúne para acompanhar e monitorar as políticas das crianças, de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, mensalmente, esses conselhos se encontram, nós podemos participar dessas reuniões dos conselhos e estarmos atentos às convocações de conferências e assembleias, né? O Herbert de Souza, o Betinho, conhecido no Brasil pela campanha do Natal Sem Fome, ele dizia que Estado bom é aquele que a gente empurra. Então, é fundamental a gente construir estratégias para que a gente pense outro Estado, e um Estado que traga a criança e o adolescente também enquanto prioridade absoluta. Se não tiver essa abertura nos nossos municípios, um canal de diálogo sempre aberto é o Ministério Público. É uma estratégia que a gente tem de ir reivindicar aquilo que é nosso e é nosso por direito. Obrigado, Jussier, por enriquecer ainda a nossa fala. E eu vou voltar aqui com o irmão Edivaldo. Irmão Edivaldo, o ECA já está adulto, né? Já tem mais de 30 anos. O que falta para que as pessoas reconheçam a importância desse estatuto ainda? Eu acredito que o principal mesmo é as pessoas conhecerem, né? Então, o nosso estatuto, ele é uma lei muito inovadora, né? Uma lei de vanguarda, e muita gente ainda não conhece, né? Como você falou, é da década de 90, mas tem gente que ainda não conhece, não sabe a importância dessa lei, né? Para as nossas crianças e adolescentes, e quanto que ela contribui também no desenvolvimento das políticas públicas. Então, acho que a falta de conhecimento ainda é o grande entrave. Irmão Edivaldo, acredito que na sua militância, na sua jornada com defesa de direitos, né, sempre tem aquele que é do contra e que quer minimizar o direito dos outros e não quer saber do direito dos outros, e não sabendo desses direitos vai lá e te pergunta: tá, tem muito direito. É uma pergunta que eu não queria fazer. Mas e os deveres? Essa pergunta que você traz, né, é bom também, né, que é até para a gente esclarecer, ter a oportunidade de esclarecer mais uma vez, né. Então, eu já trabalhei muito com professores, né, dando formações em palestras, e já ouvi muito isso, né, e aí às vezes é a primeira questão, né, e onde ficam os deveres? A gente só fala de direito, a gente não está falando de deveres. Quando a gente está falando, né, de garantir os direitos da criança e adolescente, né, da autonomia à criança, dar espaço, lugar de fala, é saber também que tem, sim, os deveres, né? Então, toda a formação da criança e do adolescente tem um direito e tem os deveres. E aí, quando a gente fala até em relação ao estatuto, a partir dos 12 anos, né, o adolescente, quando comete algum ato infracional, tem também a responsabilização desses adolescentes, né? Aquilo que a gente fala das medidas socioeducativas, né? Então, assim, o adolescente, até os 11 anos, a família, ela que vai responder por esse adolescente, né? Então, a família é responsável, mas a partir dos 12 anos também temos as medidas socioeducativas. E, claro, né? É importante também as pessoas entenderem isso. E aí, outro absurdo, às vezes, que acontece é dizer que o ECA é para passar a mão na cabeça de bandido, né? Que o ECA, ele não ajuda, né, na educação das crianças e adolescentes. Então, muito pelo contrário, né? Falar primeiro desse dever nosso enquanto adultos. E nós, enquanto adultos, quando a gente garante o direito da criança, um espaço saudável para que ela cresça e se desenvolva, a gente não vai falar de punição, né? A gente não vai precisar falar de punir criança e adolescente. Enquanto sociedade, a gente falha,
na parte da promoção, né, da criança, da defesa, e aí, infelizmente, mais tarde a gente vai ter que falar da responsabilização. Uhum. E sabendo disso, né, que o papel da sociedade no geral é muito importante, eu quero saber também a sua visão, irmão Edivaldo, sobre a importância desse seu papel como sociedade civil e como que a gente pode trazer mais pessoas a falar sobre isso, a tentar mudar isso e participar dessas políticas públicas, né? Quando eu vejo uma criança na rua, né, uma criança no sinal pedindo, em vez de eu me perguntar, né, cadê a mãe desse menino, cadê essa família, cadê o meu papel enquanto sociedade, né? Como que a gente pode mudar essa realidade? E aí, quando a gente fala do espaço da participação, né, o espaço dos conselhos, o espaço do controle social, é saber que cada um de nós, primeiro, a gente deve conhecer, né, que a criança e a adolescente tem seus direitos, a gente deve saber das políticas públicas e cobrar esses direitos, né? Então, como eu dei esse exemplo, né, a criança que está na rua, não só a família que não está ali, mas o Estado também está ausente, né? O Estado não está garantindo políticas públicas para que essa criança possa se desenvolver, né? Não está garantindo que essa criança tenha um futuro. E a gente está falando aqui com o irmão Edivaldo, eu vou chamar o irmão Miguel, né? São irmãos da mesma congregação, 2 irmãos maristas, e para colaborar um pouco com essa fala sobre a sociedade civil presente. Fala aí, irmão Miguel. Vocês nos trouxeram uma reflexão muito importante para os nossos dias, eu diria até muito urgente. Quando falamos de crianças e adolescentes, estamos colocando em destaque esta parcela da população que se encontra por si mesma vulnerável. Com essa belíssima reflexão que vocês nos proporcionaram, podemos concluir que seria um erro achar que somente os pais são os responsáveis pelo desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes de nossa sociedade. Os filhos de nossa pátria somos todos nós. Essa visão de coletividade é algo que devemos ainda cultivar muito em nossa sociedade marcada por individualismos. Fomos culturalmente desacreditados a nos ver como um ser político. De fato, todos nós somos políticos e fazemos política, ainda que seja nos omitindo. São muitos os espaços estratégicos que podem e devem ser ocupados por cristãos comprometidos com essa luta, em favor de nossas crianças, adolescentes e jovens. Pronto, falei. Obrigado, irmão Miguel. As suas palavras com certeza enriquecem o nosso diálogo aqui com o irmão Edivaldo, né, sobre sociedade civil presente. E voltando para o irmão Edivaldo, eu vou fazer algumas perguntas, irmão, e você me responde bem rapidinho, debate e pronto. Fazer política é para político? É para todo cidadão, né? Somos participantes da sociedade, então a política é a nossa vida, é o nosso interesse do dia a dia. Eu só sou responsável pelas minhas crianças ou eu sou responsável por todas as crianças? Somos responsáveis por todas as crianças. Nós, enquanto sociedade, somos responsáveis por todos. Essa é uma pergunta mais delicada. Eu, enquanto pai ou mãe, eu posso ditar os direitos dos meus filhos? Eu acho que a educação ela se faz com diálogo, né? Então a criança ela não é um objeto, ela é um sujeito de direito, né? E aí ela também tem esse direito à aprendizagem e ter suas opiniões próprias. E você acrescentaria algum item ao Estatuto de 1990? Eu acho que o Estatuto ele precisa ser cumprido, né? Então é uma lei bem ampla, né? É uma lei muito importante, ele precisa, mais do que ser ampliado ou mudado alguma coisa, ele deve ser cumprido, efetivado. Irmão Edivaldo, obrigado pelo teu tempo, a tua partilha, a esclarecer muitos conceitos aqui com a gente. E obrigado pelo teu testemunho de vida mesmo e seu compromisso aí. Siga adiante com a sua militância, certamente é muito importante para todos nós e ajuda muito enquanto sociedade. Muito obrigada, irmão Edivaldo, pela participação, foi muito importante para a gente também. Obrigado, eu que agradeço o espaço, né, e parabéns pelo programa. Tchau, irmão. Tchau. Tchau, valeu.
Ceci, a fala com o irmão Edivaldo aqui, com os outros convidados, me lembra um pouco do testemunho de Dom Pedro Casaldaglia, e que ele fala mais ou menos assim: ser o que se é, falar no que se crê, crer no que se prega, viver o que se proclama até as últimas consequências. Caraca, Bruno. Depois de tudo isso, e agora? Vamos pra onde, se só Deus sabe? Não, né, Bruno? A gente também sabe. Então vamos junto? Com propósito E de propósito. Apoio Cultural FTD.